É muito difícil pensar numa intro para colocar nesse podcast, então apenas olá para você que está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Falando de Amor. E hoje estamos aqui, eu, Glenda, juntamente com a linda e gata da Érica, para falar sobre um assunto muito legal. E a gente pensando exatamente no tema que a gente ia falar, a frase que mais combinou para resumir tudo aquilo que a gente queria passar é: um dia sem a Bíblia. O que acontece se nós ficarmos um dia sem a Bíblia? O que isso afetaria nossas vidas? Que diferença isso faria? E para a gente falar exatamente sobre esse assunto, nós nos baseamos numa frase de Lutero, onde ele fala que nós devemos considerar perdido o dia em que nós não meditamos nas Sagradas Escrituras. E isso é uma coisa muito engraçada, na verdade, porque muitas vezes a gente está vivendo num ritmo tão frenético, que a gente acaba esquecendo daquilo que deveria ser as nossas prioridades, sabe? Daquilo que realmente deveria ser o nosso foco no dia. Então, quando a gente passa a entender que um dia produtivo é um dia com Deus, acontece aquela tal de explosão na cabeça, sabe? Porque não adianta nada você fazer 30 coisas no seu dia, você conseguir ocupar todo o seu dia, desde as 6 da manhã até as 10 da noite. Você vai pro trabalho, você estuda, você vai pra academia, você tem vida social, você consegue dar conta de tudo. Mas se você não consegue tirar um tempo para ler as Sagradas Escrituras, para meditar nela e ter o seu tempo com Deus, então o seu dia foi perdido, sabe? Porque a nossa produtividade, a produtividade cristã, não é baseado pela quantidade de coisas que a gente consegue fazer, mas é baseado pelo quanto nós colocamos Deus naquilo que a gente tá fazendo, sabe? E isso é uma coisa maravilhosa da gente entender, porque muitas vezes a gente esquece que nós temos limitações, a gente esquece e tentamos abraçar o mundo. É aquela frase bem conhecida, a gente tenta abraçar o mundo e fazer tudo que nós podemos sem respeitar os nossos limites, sabe? E sem colocar em prática aquilo que deveria ser o mais importante, que é o nosso relacionamento com o Pai. E isso é uma coisa muito assustadora, na verdade, porque eu tenho plena convicção de que você consegue pensar em inúmeros casos de pessoas assim, sabe? De pessoas que entram num ritmo tão frenético que acabam não tendo tempo para respirar. Quem dirá ter tempo com Deus, sabe? Ter o seu momento devocional, orar constantemente, pensar em Deus constantemente, estar em um relacionamento constante, sabe? E estável com Deus, porque é extremamente ruim nós sermos inconstantes, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é algo extremamente importante da gente começar entendendo que um dia perdido é um dia onde nós não lemos as Sagradas Escrituras, sabe? Um dia produtivo é um dia onde nós tivemos o nosso relacionamento com Deus, é um dia onde nós meditamos na palavra, é um dia onde nós colocamos as disciplinas espirituais em prática, é um dia onde a gente esteve em contato direto com o Pai. Inclusive, teve uma situação muito engraçada que aconteceu essa semana. Eu tava vindo pra casa, tava chovendo muito, nisso eu fiquei presa numa loja, né, esperando a chuva passar, e tinha um menino lá e a gente começou a conversar e começamos a falar sobre vários assuntos diferentes, e num desses assuntos que a gente tava falando, ele veio perguntar, falei que eu era cristã, né, e daí ele veio perguntar, mas como que você se comunica com Deus? E eu virei assim, uai, eu me comunico pela oração e pela leitura bíblica, né? Dele, não, mas você deve ter algum jeito específico de falar com Deus. E isso é algo muito engraçado, porque essa pergunta mostra o quanto a gente é acostumado a negligenciar aquilo que é fundamental na nossa fé, sabe? A base da nossa fé é a leitura bíblica e a oração, porque são as principais maneiras pelas quais nós falamos com Deus. Os dons também são importantes, mas a gente não pode negligenciar aquilo que é fundamental na nossa fé, sabe? Gente, isso que a Glenda falou é algo que vai muito assim, um tapa na nossa cara, sabe? Sobre a gente ter de fato muito firme na nossa vida aquilo que realmente é importante para nós, sabe? Como ela falou a respeito de nós termos muito firme as bases da nossa fé e o quanto que muitas das vezes são negligenciados, sabe? A gente quer viver mil e uma coisas, a gente quer viver o sobrenatural de Deus, sabe? Viver tantas coisas, mas a gente não quer priorizar aquilo que realmente importa, sabe? E uma coisa que particularmente para mim acontece muito, e eu já conversando com amigos cristãos e etc, é algo muito comum de acontecer, é a questão da perfeição, né? De você sempre querer ser perfeito em tudo que você faz. Isso é muito difícil, cara, porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Então, quando as coisas não saem do nosso jeito, mesmo até que as coisas saiam de uma maneira boa, a gente fica muito frustrado porque não saiu do jeito que a gente queria. E isso é um ponto muito específico da motivação, né? Porque quando a gente vê que, cara, hoje eu falhei na leitura bíblica, hoje eu falhei na oração, então a partir daí as coisas começam a desandar pelo resto da semana, e aí isso vai um abismo puxando outro abismo, e daqui a pouco a gente já não consegue
ter uma constância com Deus, sabe? Algo que a gente precisa aprender ao longo da nossa caminhada com Deus, ao longo da nossa vida cristã, é que ser uma pessoa constante não é você nunca conseguir, você nunca errar, sabe? Você nunca falhar em fazer aquilo que você precisa fazer. Mas quando você falhar, você tentar novamente, sabe? É algo muito importante, é algo muito essencial da gente ter isso na nossa vida. E a gente deve, claramente, como cristãos, buscar cada vez mais a santidade, a perfeição. A gente deve buscar ser perfeito em tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, sabe? A gente deve fazer tudo com excelência, como para a glória de Deus. Mas a gente não pode se apegar a puramente isso como se nós fôssemos perfeitos, sabe? Cristo era perfeito, Cristo não falhava na oração, Cristo não falhava em conhecer as Escrituras, mas nós iremos falhar. Mas o nosso erro, a nossa falha, ela não vai nos definir. O que vai nos definir é aquilo que nós iremos fazer com isso, sabe? Então, mesmo que, sei lá, já são 11 horas da noite e você não conseguiu priorizar isso às 6 da manhã, agora é o momento de você fazer. Não é porque você não conseguiu fazer isso logo ao iniciar o dia, assim que você abrir os olhos, que você deve simplesmente negligenciar e dizer, já que não fiz, não vou fazer mais, porque não foi do meu jeito, então eu não quero fazer. Sabe, uma frase que eu gosto muito, que é de uma blogueira, que eu não lembro agora o nome, mas é uma influenciadora cristã, enfim, me desculpa aí a falta dos créditos, mas ela fala sobre faça o melhor com aquilo que você tem hoje. Sabe o que você tem hoje? Sabe quais são as coisas que aconteceram no seu dia hoje? Quais foram os imprevistos que aconteceram no seu dia hoje? Sabe? Qual foram, às vezes não foi um imprevisto, mas um problema de você com você mesmo. Mesmo assim, Deus quer que você faça o melhor com aquilo que você tem. Mesmo que aquilo que você tem não seja a coisa mais perfeita e incrível do mundo, sabe? Por mais que aos seus olhos seja algo extremamente bobo, aos olhos de Deus é algo muito grandioso, sabe? É algo enorme, 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 enorme. Eu tava vendo um dia desse no Instagram do Luiz Said, ele falando sobre o fato de que 1% do nosso dia equivale a 14 minutos e alguns segundos. E ele fala que às vezes a gente não consegue entregar 1% do nosso dia, sabe? Tipo, 1% do nosso dia a gente não consegue entregar. E a gente não, às vezes a gente não consegue ter 15 minutos de oração com Deus. E aí ele tava fazendo um desafio, né? Sobre você dar esse 1% do seu dia minimamente a Deus, sabe? É 1%, cara. A gente tem 100% do nosso dia que foi Deus que nos entregou, foi Deus que nos deu, e a gente simplesmente olha pra isso e a gente negligencia, coloca Deus em último lugar, sabe? Então, um dia sem se aproximar de Deus, um dia sem conversar com Deus, um dia sem conhecer da palavra de Deus, é um dia muito michuruca, sabe? Me perdoa a expressão, mas é um dia muito michuruca, porque, cara, sabe, se não é isso que realmente importa na sua vida, o que é que vai importar, sabe? Se você não consegue ter contato com o seu Deus, sabe, com o seu pai, tipo, ao longo do seu dia, com quem você vai conseguir ter contato, sabe? É muito importante a gente ter essa consciência, sabe? É muito importante a gente saber aquilo que é prioridade na nossa vida. Isso é algo muito fundamental na vida de todo cristão, sabe? Deus, ele quer que nós priorizemos o reino de Deus, sabe? Não que a gente priorize as coisas dessa terra. E tem um ponto muito legal, Érica, que a gente até conversou durante essas últimas semanas sobre, porque eu tava lendo um livro chamado Refresh. É um nome em inglês, né? Então a língua fica meio prejudicada no nosso, no nosso português meio defeituoso. Mas no livro, a autora, que é Shona Murray, muito chique, ela falava sobre o fato de que o nosso padrão de sono revela os nossos ídolos, sabe? E essa questão da rotina é algo muito legal, porque olhando pra nossa rotina, a gente consegue olhar o que tem sido importante pra gente, sabe? Inclusive, Sarah Harding fala que nós devemos glorificar a Deus com a nossa agenda. Então, os compromissos do seu dia irão glorificar a Deus. Como assim? Quer dizer que a academia vai me fazer glorificar a Deus? Sim, porque você estará constantemente orando, você estará meditando na palavra, independente de onde você esteja, sabe? Então, usar a sua agenda para glorificar a Deus é algo assim maravilhoso. E quando eu li sobre isso, que ela fala sobre isso no livro Invisível, foi uma coisa que mudou muito a maneira como eu organizava o meu dia e tentava viver o meu dia pra Deus, sabe? E sobre essa frase da Shona, que ela fala sobre o fato de que nosso padrão de sono revela os nossos ídolos, é porque muitas vezes a gente tá tão afobado pra fazer e vou fazer mais, principalmente quando a gente é jovem. A gente é jovem, a gente quer se desgastar, a gente quer alcançar coisas, a gente vai estudar, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e chega um momento que nós não conseguimos nem mais dormir, ao ponto de nós estarmos tão estressados com as coisas que estão ao nosso redor, ou tão agitados com tudo, sabe? Sendo que o fato de você dormir
demonstra que você confia em Deus. Então, até mesmo o seu período de sono é algo que pode glorificar a Deus. O salmista fala lá em Salmos 3:5 que eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, sabe? Então, quando a gente dorme, nós estamos declarando explicitamente para Deus: Pai, eu confio em ti e por isso eu sei que eu posso descansar. Eu sei que eu posso dormir porque o Senhor vai continuar cuidando de mim, sabe? Então, até as nossas necessidades básicas vão glorificar a Deus, sabe? E assim como diz também, como Paulo fala, né? Tudo que fizeres, fazer para a glória de Deus, sabe? Seja comer, seja beber, faça tudo para a glória de Deus. Então é algo assim que a gente realmente precisa ter em mente, que não funciona se não for com Deus, sabe? Pode fazer 30 coisas, não funciona se não for uma vida que esteja buscando estar prostrado diante de Cristo. E na teoria isso parece muito. Eu ia falar que parece fácil, mas não parece fácil, porque é uma teoria difícil mesmo. Você está todo dia ali, 24 horas por dia, até porque, assim como é dito lá em Josué, você não vai meditar 1 hora por dia, você não vai meditar 20 minutos, você vai meditar dia e noite, sabe? Então é um negócio que é toda hora. E é muito difícil a gente realmente conseguir essa constância, mas é algo extremamente importante pra gente estar sempre se lembrando quando nós queremos buscar a cada dia mais sermos parecidos com Cristo. Ai, que coisa linda! E tem um outro fato também, o fato de que todo cristão que quer conhecer mais a Deus, ele precisa buscar o silêncio necessário para isso, sabe? Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, se nós queremos entender mais sobre Ele, a gente precisa dedicar tempo para isso, sabe? Não tem como. A gente precisa estudar mais a palavra, a gente precisa dedicar mais tempo em oração. Inclusive, a oração normalmente é algo que a gente negligencia assim muito fácil quando a gente tá com a rotina muito cheia. Exatamente porque num mundo onde tudo está nas redes sociais, num mundo onde as pessoas estão vendo tudo que você está fazendo, é muito mais fácil você não fazer aquilo que as pessoas não vão ver. Então, as pessoas não vão me ver orar. Então, provavelmente essa vai ser a parte que eu vou esconder e vou deixar de lado, sendo que a gente precisa manter em mente e manter principalmente no nosso coração aquele lugar que pertence apenas a Deus, sabe? E a Erika tava falando, eu tava só aqui pensando que, meu Deus, é literalmente um abismo, chama outro abismo, sabe? Porque nisso a gente vai vendo o que a gente tem idolatrado, nisso a gente vai vendo onde estão os nossos pecados, e nossa, é uma coisa muito grande, de verdade. É aquela coisa, né, gente? Aonde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração, sabe? Então, onde é que nós temos colocado o nosso tesouro, sabe? O que é a nossa prioridade? Quais são as coisas que nós temos colocado acima de Deus, sabe? Porque é muito fácil a gente indagar com a nossa boca, sabe? É muito fácil a gente chegar aqui no podcast, a gente chegar lá no firmamento, a gente chegar na nossa igreja e dizer, cara, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Mas no final das coisas, o nosso coração está na nossa produtividade por si só, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas coisas que nós estamos fazendo para Deus e não em Deus em si. Então, cara, não é o tanto de coisas que você faz ao longo do dia que glorifica o nome de Deus, sabe? Mas sim, como a Glenda falou, quando você está fazendo isso para glorificar o nome de Deus, sabe? Você fazer academia só por fazer academia não é glorificar o nome de Deus, sabe? Você ler a Bíblia só porque você vai dar um sermão no domingo na sua igreja, só por isso, sabe? Sem orar, como eu posso dizer? Lendo a Bíblia meramente para esbanjar sabedoria diante dos homens e deixando a sua vida com Deus, a sua vida em secreto totalmente relaxada, isso não é glorificar o nome de Deus, sabe? Então fazer qualquer coisa que você fizer sem a intenção de glorificar o nome de Deus e sem antes ter vivido algo no secreto com ele, é o mesmo que nada. Isso me lembra muito João Batista, né? João Batista, ele passou muito tempo no deserto e quando ele sai, sabe, desse período, ele vai lá e ele fala, cara, a raça de víboras, se arrependam. Ele chega com autoridade e João, ele não testemunhava de si mesmo. João, ele testemunhava de Cristo e era evidente isso, sabe? Ele não escondia. E por que João não tinha medo de dizer para as pessoas mais importantes da sociedade que elas deveriam se arrepender? Porque João sabia que aquilo que ele falava não vinha de si mesmo, sabe? Às vezes a nossa autoridade, ela está fraca, porque aquilo que a gente está falando de nós mesmos, porque a gente não tem vida e relacionamento com Deus, sabe? Então não adianta você querer frutos se você não regar essa árvore, sabe? É necessário você regar essa árvore para que ela possa crescer, ela possa dar frutos. Porque uma árvore maltratada, ela não vai ter frutos bacanas, sabe? Não vai ter fruto nenhum na realidade. Então, de nada serve, sabe? Quantas árvores têm dado fruto e o fruto é tão bonito por fora, mas quando você vai abrir o fruto não está bacana por dentro, porque as suas raízes não estão firmadas naquilo que ela realmente deveria estar. Então, cara, é realmente sobre a gente pensar
naquilo que realmente importa na nossa vida, sabe? Não importa os aplausos, não importa as coisas que as pessoas estão vendo, se estão vendo fazer um vídeo para o Instagram, se estão vendo fazer um texto, se está vendo uma pregação na igreja, mas o que Deus tem visto, sabe? O que Ele tem visto no nosso secreto, sabe? Quando estamos só eu e Ele. Então, é como Jesus, né? Jesus, ele andava com multidões, Jesus tinha prazer de estar entre as pessoas, de estar entre pecadores, mas ele nunca negligenciava o seu tempo com Deus. Então, a Bíblia vai nos dizer várias vezes que Jesus, ele se afastava da multidão, ele simplesmente se afastava da multidão e ia para algum lugar sozinho orar, sabe? Isso é muito cotidiano na vida de Jesus, ele se afastava das pessoas e ia orar. Quando eu falo isso, não estou falando para você se isolar das pessoas de jeito nenhum, mas você ter o seu tempo com Deus, sabe? Porque não tem como você ter uma vida pública cristã se você não tem uma vida privada com Ele. Porque vai ser uma farsa, sabe? E você pode mentir pra si mesmo, você pode mentir pras pessoas, mas pra Deus não tem como mentir. E a opinião dele é a única que realmente importa. E, amiga, antes da gente poder finalizar, tem uma coisa que eu tava aqui pensando e é algo muito importante de falar pra vocês que estão nos ouvindo você não vai ser menos valioso porque você não foi a pessoa mais produtiva do mundo hoje. E a gente precisa muito lembrar a cada dia sobre isso, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba atribuindo o nosso valor àquilo que a gente faz. A gente age como filhos adotados que querem mostrar pro pai que a gente tem algum valor para permanecer na casa. E essa referência quem faz, inclusive, é Sarah Hardit, naquele livro que eu tinha falado anteriormente. E ela tem 3 filhos adotivos e ela fala exatamente sobre isso, sabe? Sobre o fato que muitas vezes ela vê os filhos dela tentando mostrar o valor que eles têm por serem adotados, sabe? Tipo, olha, você me adotou porque eu sei fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E isso vai contra o princípio da graça, sabe? E Deus oferece a graça dele pra nós. Então, não, você não vai ser menos valioso porque você não foi tão produtivo hoje. E Deus não vai ficar decepcionado com você porque o que você tentou fazer não saiu perfeito, sabe? Não é assim que funciona. O ponto é que as nossas obras vão ser uma consequência do nosso relacionamento com Deus. E a gente não pode inverter essa ordem, sabe? A gente não pode tentar suprir um relacionamento com Deus por meio das obras, porque isso não funciona, sabe? Não é assim que deve ser. As obras vão vir como consequência de uma vida de oração, de uma vida de leitura bíblica, de uma vida de jejum, de uma vida de meditação. Então a gente precisa ter muito isso em mente, sabe? Deus não vai se decepcionar porque você não foi a pessoa mais produtiva do mundo. É exatamente pelo contrário, assim como a gente falou aqui no podcast hoje, até o fato de nós dormirmos glorifica o nome de Deus, porque nós mostramos que nós realmente confiamos nele. Então, muito, muito, muito obrigado por você que escutou a gente até aqui. A gente fala pra Dedéu, e é uma característica minha, é uma característica da Érica, e glória a Deus por isso. Porque assim a gente vai se ajudando a crescer, sabe? E eu fico muito, muito grata por isso mesmo. Mas a gente vai ficando por aqui e esperamos você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!